CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, com a gente nesta manhã. Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Muito Tudo bem? bom dia pra você, Bruno. Tudo bem, e você? Tudo jóia, sabe que eu tô feliz da vida. Ontem bateram um papo legal com a galera do G1, junto aí na cobertura das eleições da CBN, né? Levando um tiquinho também do café com política pra lá na internet, viu, Felipe? Muito Muito bem. legal, né? E hoje também, né, Bruno? Porque tem o segundo debate de um total de 5 que ocorrem nesse esquema de pool, né, da CBN, G1, também portal A Cidade On. Semana passada o modelo estreou com os candidatos à Prefeitura de Hortolândia e hoje Americana, os candidatos da cidade que devem comparecer logo mais à tarde aqui ao vivo para esse debate. Certamente, estarei com o Marco Guarizo trazendo aí as caracterizações gerais da cidade americana, as condições da disputa, né, pra gente já poder antecipando um pouco do Atual não comparecer ao debate, né? Também tivemos a confirmação do Chico Sardelli, do PL, que não vem para essa possibilidade, né, de enfrentamento com outros candidatos, o engenheiro Ricardo Pascotti e do União e a Maria Giovana do PDT. Como é que você analisa isso? Na verdade, né, Sandra, eu penso particularmente que é muito mais a construção de uma narrativa e de uma estratégia política, né? Por quê? Porque, inevitavelmente, quando a gente tem as campanhas no que diz respeito à reeleição, a depender justamente da leitura que o político, que a campanha está fazendo como um todo, né, do seu desenrolar, ele opta por não participar a fim de não se desgastar de algum modo. Porque o que acontece, né, gente? O óbvio, né? Você tem um candidato que tenta a reeleição. Esse candidato à reeleição, obviamente, vai tentar fazer o quê? Não chamar tanto atenção para aqueles que são os elementos mais problemáticos da administração e se concentrar naquilo que são os dados mais positivos e, em cima disso, fazer uma divulgação política a fim de poder apresentar, né, o que ele vai fazer futuramente, ou seja, dar uma sequência em relação ao seu trabalho. Por outro lado, aqueles que são opositores, que querem justamente se mostrar para os eleitores como uma outra opção viável, como um outro caminho viável, mesmo que tenham participado de alguma forma ao longo do governo, nesses momentos, né, nos últimos anos, vão ter que, de algum modo, atacar, né, Sandra? Ou seja, vão ter que tentar desconstruir, desmontar o candidato. E aí o candidato faz uma avaliação, né? Pode ser arriscada, inclusive. Né? A avaliação que se faz é, eu opto por não ir para não gerar nenhum tipo de desgaste, a fim de que eu continue fazendo a minha campanha com a expectativa de poder sagrar esse vencedor ou com a expectativa de angariar mais votos. Mas quando você abre um espaço também é aquela história. Na política não existe vácuo, né, Sandra? Alguém vai em determinado momento, ocupa. Então é uma estratégia, mas pode ser uma estratégia arriscada, ainda mais nesse momento importantíssimo das campanhas, né? No caso do Chico Sardelli, em nota, afirmou que entende que o atual cenário político na cidade tem sido marcado por ataques pessoais, inverdades, tentativas de desqualificação, que aí, segundo a nota, infelizmente se refletem também nos debates públicos, mas se colocou à disposição também para outras possibilidades de conversa. Esse é o mesmo argumento dado pelo Zezé Gomes, candidato à prefeitura de Hortolândia, né, candidato à reeleição, que também não compareceu ao debate da semana passada. Que penso que vai muito nessa linha do que eu estou trazendo para o ouvinte, né? Então, para evitar desgastes, evitar eventualmente ataques ou outros apontamentos, acaba se afastando dessa discussão. Por um lado, só um comentário geral, né, gente? Eu acho um tanto quanto triste, né, quando você tem os próprios políticos que são, né, que deveriam se colocar à disposição da população para poder tirar dúvidas, apresentar os seus planos, acabam se retirando desse espaço. Mas, de alguma forma, acho que tem um outro problema que é muito maior, que obviamente não cabe a gente contextualizar todo ele aqui. Mas é o quanto, de algum modo, esse espaço da política tem sido, vamos dizer assim, tem sido deixado de lado uma ideia de construção e tem se cada vez mais aderido a essa lógica do tudo ou nada, ou nós contra eles, né? E aí você acaba não vendo o outro como opositor, mas sim como inimigo. E inimigo você quer mais é destruir. O que eu acho que é completamente uma tragédia para a política como um todo, viu, gente? Mas não é exclusividade de Hortolândia, não é exclusividade americana. A gente tem visto isso nas eleições municipais de São Paulo, por exemplo, né, na disputa da capital. A gente tem visto isso em outros cenários também. Bruno, te esperamos aqui logo mais, então, às 14h. Combinadíssimo. Estarei com o Marco Guarizo, né, e toda a equipe aí para poder trazer os comentários e as análises. Forte abraço, Sandra, Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes. Até lá. Até mais tarde. Alexa, tocar